A China está sendo humilhada pela Nancy Pelosi, simplesmente a mulher mais poderosa e influente do mundo nesse momento. Ela, que é a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mandou avisar e prometeu que iria visitar Taiwan. Contudo, a China chegou inclusive a ameaçar de derrubar o avião da parlamentar caso ela ousasse a fazer isso. E hoje, dia 2 de agosto, foi exatamente o que a parlamentar fez. Ela chegou em Taiwan cumprindo a sua promessa. E aí, como é que a China vai reagir? Bom, não derrubou o avião, mas será que vai invadir Taiwan? Será que nós teremos mais uma guerra chegando? Agora uma guerra entre China e Estados Unidos pelo domínio de Taiwan? Quer entender como é que toda essa geopolítica vai se desenrolar? Então você vai precisar assistir o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. No caso, um Atualiza aí especial, o seu canal diário de conhecimento, informação e muito conteúdo. E por que ele é especial? Porque, meu amigo, a internet não fala de outra coisa a não ser da visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, lá em Taiwan. E é o seguinte, a China chegou a fazer aí muitas ameaças, disse que poderia inclusive derrubar o avião ou mais, invadir Taiwan e dar início a uma guerra. Será que isso vai acontecer? Então confere aí as manchetes que eu separei, a primeira delas do jornal Nexo, que traz o seguinte: Nancy Pelosi chega a Taiwan e abre crise entre Estados Unidos e China. Meu amigo, e essa crise, se acontecer de fato, se escalar, vai ser simplesmente a crise do fim do mundo, porque é a crise entre as duas maiores potências econômicas do planeta. Estados Unidos, maior PIB do mundo, China, segundo maior. Mas não se engane, tá? Um depende muito do outro. Vamos aí para a segunda manchete, para depois a gente entrar aí nas explicações. Diz assim a manchete da Veja: aqueles que brincam com fogo perecerão, diz Xi Jinping a Biden sobre Taiwan. Galera, olha o nível de ameaça que o ditador chinês fez ao presidente americano. Só que o Biden, meu amigo, o Biden, que não é nenhum bobo, ele tá se esquivando de tudo que ele pode, dizendo assim: olha, Xi Jinping, a culpa não é minha, ela é presidente da Câmara dos Deputados, é um poder separado, um poder independente. Eu não posso fazer nada. Agora vem a grande questão que você talvez esteja se perguntando. Mas para que a China quer arrumar tanta treta por causa de um país, aliás, nem país é, né? Por causa de um território tão pequeno, uma ilha no meio do Oceano Pacífico. No meio não, né? Ali próximo à China, mas no Oceano Pacífico. Bom, eu vou fazer uma contextualização histórica bem rápida para que você entenda todo o contexto histórico para a gente chegar aí nos comentários sobre as manchetes e a situação atual. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa saber. Você sabe aí onde fica Taiwan? Pois é, Taiwan é uma ilha na Ásia. Então tá aqui o mapa mundi, ó. Aqui está a China e essa ilhazinha pequenininha aqui é Taiwan. Vou dar um zoom aí para ficar melhor para você, ó. Pronto. Então nós temos aqui a China continental e temos aqui a pequena ilha de Formosa ou Taiwan. E a história dessa ilha, vamos começar a contar aí a partir da Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente, aliás, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente a partir do ano de 1949, um ano muito importante, onde dois grupos rivais dentro da China brigaram. Um liderado por um dos ditadores mais cruéis e sanguinários do mundo, o comunista Mao Tse-tung, responsável aí por milhares, milhões de mortes na China. E o outro, não menos ditador, tá? O Chiang Kai-shek nacionalista. Houve uma guerra civil, uma luta entre esses dois grupos, eles caíram na porrada, rolou um fight. E o que rolou? O que aconteceu? Qual foi a consequência? O Mao Tse-tung, comunista, venceu o Chiang Kai-shek. Só que o Chiang Kai-shek e os nacionalistas, que também eram capitalistas, não reconheceram a derrota e sabe o que eles fizeram? Simplesmente eles fugiram. Eles saem do território continental da China e vão lá para Taiwan. E aí que começa toda a treta, porque o Chiang Kai-shek, quando ele chega lá em Taiwan, ele meio que funda uma nova China, dizendo que a China verdadeira era a China que ele comandava. Por sua vez, o Mao Tse-tung faz a mesma coisa e cria lá no continente a República Popular da China, um país comunista. E o Chiang Kai-shek, por sua vez, cria a República da China Nacionalista, com essa bandeirinha que você está vendo aí, que era
capitalista. Galera, a partir daí, vamos lembrar que em 49 nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial e entrando no período de Guerra Fria. Levando em consideração que a Revolução Chinesa de 49 ela é comunista, China e União Soviética, antiga União Soviética, se aproximam. Por sua vez, Estados Unidos vai se aproximar de Taiwan. Só que com o passar do tempo, e a contextualização aqui, a ideia é ser rápida, os Estados Unidos, de forma até muito inteligente, resolve adotar a seguinte política entre China e Taiwan: a ambiguidade estratégica. O que significa essa ambiguidade? Significa que é o seguinte: atualmente, os Estados Unidos reconhecem apenas a China continental, a China comunista do Mao Tse-tung, como única China. Contudo, os Estados Unidos não deixam Taiwan desamparado. Taiwan não é reconhecido como um país, tá, pelos Estados Unidos e nem pela ONU. Hoje, basicamente, só 12 países do mundo reconhecem Taiwan como país, mas não são países tão importantes assim. As grandes potências, por exemplo, o Brasil não reconhece Taiwan, os Estados Unidos também não, a União Europeia também não. E os Estados Unidos, embora não reconheça Taiwan, mantém uma relação muito próxima com Taiwan. Inclusive, existem legislações americanas que quase que obrigam os Estados Unidos a fornecer meios de defesa para Taiwan. E isso impede a China, inclusive, de atacar e anexar o território de Taiwan. Taiwan opera hoje caças, navios dos mais modernos do mundo, comprando tudo isso dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, ele meio que joga nos dois lados, né? Ele tanto tem relações com a China continental, a República Popular da China, comunista ainda hoje, como também tem relações com a República da China nacionalista. E aí fica a grande questão, né? Hoje existem duas Chinas. Você sabia disso? Você sabia que existiam duas Chinas no atual momento? Mas a maioria das pessoas chama aí a China nacionalista simplesmente de Taiwan. Não tem problema nenhum chamar isso aí não, tá? Agora vamos voltar aí para o assunto, né, que é a visita da Nancy Pelosi. Por que ela fez isso? Olha, ela é uma política experiente, já está aí na vida pública americana há bastante tempo e ela defende claramente a independência de Taiwan. Galera, como eu sempre falo, não sejamos ingênuos, não ache que nessa história existe o certo e o errado, o bonzinho e o malzinho, tá? Países na geopolítica internacional não têm amigos, eles têm interesses. Se os Estados Unidos hoje defendem Taiwan, é porque ele tem interesse. E caso você queira comentar dizendo que os Estados Unidos é um país imperialista, que ele é o grande mal do mundo, galera, a China é exatamente a mesma coisa. Hoje, a China tenta controlar todo o Mar do Sul da China, o Mar da China Meridional, que por mais que tenha esse nome, Mar da China, ele não pertence somente à China, ele pertence a vários países, como as Filipinas, que fica logo aqui, como pega aqui parte da Coreia do Sul, pega o Vietnã, pega a Tailândia, pega a Indonésia, toda essa região aqui, ó, é o Mar do Sul da China, e a China quer controlar toda aquela região. Então não se engane achando que um é bonzinho e outro é malzinho. E a Nancy Pelosi falou: vou visitar a ilha de Taiwan. Na verdade, ela está fazendo um tour aí pela Ásia. Só que é o seguinte, existem mais ou menos aí 25 anos, um líder importante, um político importante dos Estados Unidos não visita Taiwan. E por que não? Por conta disso aqui, ó, da ambiguidade estratégica. A China sempre fala que Taiwan é uma província rebelde desde 49 e que cedo ou tarde ela vai anexar esse território novamente. Só que os Estados Unidos então faz o seguinte, ele mantém uma relação com Taiwan, mas não oficializa isso. Tanto é que não existe embaixada americana em Taiwan, porém existe embaixada americana em Pequim, capital da China continental ou da China comunista, República Popular da China, lá do Mao Tse-tung, que hoje quem manda lá é um outro ditador, né, o Xi Jinping. Aí muita gente fala: Tobias, por que você fala ditador, né? Porque simplesmente não existem eleições livres na China, tá? Não foi o povo que escolheu o Xi Jinping, o que faz dele claramente um ditador. Mas repito, não existem países bonzinhos e malzinhos na geopolítica, são apenas interesses. E a Nancy Pelosi pousou lá desafiando os chineses. E por que desafiando? Porque os chineses falaram que se isso acontecesse, eles entendem isso como uma provocação, eles iriam começar uma guerra, eles iriam sim invadir o território de Taiwan. Aí eu quero saber a sua opinião.
Hoje, dia 2 de agosto, até agora a China ficou basicamente na retórica. Fez alguns exercícios militares, até com munição real, ou seja, tá fazendo barulho, mas invasão mesmo, nada. Você acredita que possa acontecer uma invasão por conta dessa visita? Eu quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e a sua opinião é fundamental aqui nesse canal. E aí você vai perguntar a minha, Toby, você acha que vai rolar? Eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que a China acabou blefando, a Nancy Pelosi dobrou a aposta e ela vai sair muito, mas muito fortalecida desse evento. Porque a China não vai comprar uma guerra, uma briga com os Estados Unidos. Por mais que a China também seja poderosa, por mais que a China hoje também opere um arsenal nuclear, meu amigo, não existe nem comparação o poder militar americano com o poder militar chinês. Não tem comparação, tá? Só para você ter essa ideia. Então eu não acredito que a China vai se lançar numa aventura militar, lembrando que os Estados Unidos tem uma grande frota ali no Mar do Sul da China e em toda a região do Indo-Pacífico, uma marinha inclusive maior do que a marinha chinesa e mais poderosa, mais moderna. A China também é muito forte, é muito poderosa e moderna. Só que é o seguinte, os Estados Unidos têm condições de atacar o território chinês. Só que a China não tem condições de atacar o território americano. Não tem, a China não tem ainda meios de projeção de poder para causar assim um estrago muito grande no território americano. E outra coisa, galera, eu sempre falo isso, uma guerra se vence muito mais com a economia do que com os soldados. E uma guerra entre as duas maiores potências econômicas do mundo levaria a economia do planeta para o buraco, incluindo a economia americana, mas principalmente nesse contexto, a economia chinesa. Então eu não acredito que neste momento, que por esse fato, vai ter aí uma retaliação real da China. Eu acho que vai ficar na retórica, só que aí tem um problema. Ah, meu amigo, nas relações internacionais é o seguinte, quando você mostra o seu poderio e a sua força, a sua fúria e não usa, ah, meu amigo, você fica mal. As pessoas, os países começam a te encarar de outra forma. Foi basicamente o que aconteceu com o Putin lá na Ucrânia. Ele demonstra força enviando tropas para a fronteira e ele tinha que usar. Acabou invadindo. Agora, meu amigo, a China falou que ia fazer e acontecer, só que eu não acredito que isso vai acontecer nesse momento. Acho que basicamente vão protestar e essa mulher aí, ó, a Nancy Pelosi, não se admire se nas próximas eleições ela sair candidata à presidência, porque ela vai ficar agora muito famosa, influente e poderosa. Sem dúvida, hoje ela é a mulher mais poderosa do mundo. Sozinha desafiou toda uma ditadura. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre a visita da Nancy Pelosi. Coloca aqui nos comentários, porque é o seguinte, eu vou fazer aí uma série de vídeos contando toda essa história da relação entre China, Taiwan e Estados Unidos. Vou fazer alguns vídeos aqui para você acompanhar, claro. É só você clicar aqui, ó, na logo do canal, badalar o sininho das notificações para receber todos os vídeos às 6 horas da manhã e ficar por dentro de tudo aqui no Atualiza aí. Tamo junto? Posso contar com a sua ajuda? Não esquece do like, porque o like ele é fundamental. Não saia sem dar o like se você estiver gostando, beleza? Um beijo, Toby. A gente se vê no próximo episódio com muito assunto sobre Taiwan, porque eu tô acompanhando tudo daqui para contar para você. Beijo do Toby e a gente se vê no próximo episódio.